Bom, aqui então a gente tem aqui a concentração do ácido acético vezes o Kw, né? Vai ficar dividido pela concentração de íons H+, vezes o ânion acetato. Aqui eu fiz um destaque aqui, pessoal, até fiz um pontilhado verdinho aqui, ó. A gente pode perceber que essa parte da equação aqui que a gente deduziu, ela é simplesmente a constante ácida, só que invertida. A constante ácida do ácido acético, até eu botei aqui, ó. O ácido acético em água, ele gera o ânion acetato e íon H+. A constante do ácido, né, do ácido fraco, vai ser a concentração de íons H+, vezes acetato, dividido pelo ácido acético. Vejam que isso aqui está igualzinho a esse, só que invertido. Então, eu posso muito bem substituir toda essa parte aqui da equação matemática pelo inverso da constante ácida. Então, por isso que eu substitui toda essa parte pontilhada aqui, ó, por 1 dividido por Ka, que é um jeito de colocar isso aqui de forma invertida, né? Certo? Então, toda essa parte aqui foi substituída por 1 dividido por Ka, vezes Kw. Então, aqui a gente chegou todo um esforcinho aí matemático para chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. A constante de hidrólise de um sal oriundo de base forte e ácido fraco, tá? Ela vai se resumir simplesmente a essa equação matemática aqui, ó. Constante de hidrólise dela nada mais é do que a constante de ionização da água dividido pela constante do ácido fraco, certo? Essa vai ser a constante de hidrólise. A outra coisa que a gente vai fazer aqui também é estudar qual é o grau de hidrólise. O grau quer dizer o quanto de hidrólise o sal faz, sabe? Na real é isso, lembrem. O grau de hidrólise é aquela mesma lógica que a gente já estudou no grau de ionização dos ácidos fracos, aliás, né? Ou o grau de associação das bases fracas também. O que é o grau? É sempre aquele valor numérico que vai dar sempre entre 0 e 1, né? O 0 é nada e o 1 é tudo, é o 100%, né? Então, o grau de hidrólise vai ser sempre o número de moléculas do sal que conseguiram se hidrolisar. O que quer dizer se hidrolisar? É o número de moléculas do sal que reagiram com água, entenderam? Dividido pelo número total de moléculas do sal. Então, aqui nós estamos pensando no sal, certo? Então, essa aqui que é a equação mágica, digamos assim, né? Que a gente quer calcular o alfa de alguma coisa. É sempre colocar em cima aqui a quantidade daquela coisa que reagiu, né? Ou que se formou, certo? Pelo total de todas as possibilidades. É por isso que esse número sempre dá entre 0 e 1. Não tem como tu dar menos que 0 ou mais que 1, certo? Então, aqui eu vou tentar explicar isso assim, ó. Eu escrevia de novo aqui a reação de hidrólise que está acontecendo, né? Porque vamos focar assim, ó. Qual é a reação que aconteceu ali na hidrólise? É o ânion do sal. Esse ânion aqui ele veio de um ácido fraco. Então, quando esse ânion encontrar água lá, ele vai voltar a pegar um íon H+ da água e vai transformar a água em OH-. É isso que vai acontecer, tá? Então, se eu pensar no início do processo, né, quando eu coloquei esse sal aqui em água, eu vou botar uma quantidade desse sal. Isso aqui ficou simbolizado pelo Czinho aqui, tá? Depois vocês vão ver que esse C minúsculo aqui, ele vai ficar sempre nas deduções das equações lá, e aí, na real, quando aparecer o Czinho, a gente se refere à concentração do sal, né? É isso que vocês vão ver que vai dar uma facilitada aqui nas equações. Então, eu vou simbolizar a concentração desse ânion aqui pelo Czinho, né? C minúsculo. Quanto dele reagiu com água? No início nada reagiu, porque é o início da reação, né? Recém eu joguei esse negócio aqui na água, então eu não tenho nada dos produtos. Mas quando a reação entrar no equilíbrio químico, quanto que eu vou ter do ânion acetato que não reagiu lá na reação? Vai ser o que eu joguei no início, menos o que reagiu. E aquilo que reagiu eu chamei de um C' aqui, tá? Um C com apóstrofozinho aqui, C', que é um jeito de eu diferenciar um do outro, certo? Então, aqui a quantidade de ácido acético formado ela é proporcional à quantidade de OH-. Então, se eu chamei esse aqui de C', o outro tem que ser C' também, tá? E aí, então, eu posso imaginar o seguinte, ó. Qual que é o grau de hidrólise aqui, né? Eu posso pensar assim, ó, como que eu sei quanto que formou, quanto que é esse C' aqui, né? O C' nada mais é do que calcular o grau de... Aliás, o C'... ele nada mais é do que o jeito que a gente faz o cálculo do grau da hidrólise, né? O que vai ser o grau da hidrólise? É o quanto do ânion conseguiu reagir com água dividido pelo todo. Então, na real, é o C' dividido pelo C. Ó, lembra, o C' é quanto do ânion reagiu com água, certo? E só o Czinho
é a concentração do ânion que veio do sal. Tá? Então, quando a gente for calcular o grau da hidrólise, a gente está fazendo isso dividido pelo outro, certo? Então, se a gente pensar assim, eu posso voltar e reescrever a constante da hidrólise. Até a gente já fez isso antes, né? Só que agora o nosso foco agora é no grau da hidrólise, né? Então, vejam que eu vou reescrever a constante da hidrólise do ânion aqui. Então, vejam aqui, ó, concentração de produtos, né? Ácido acético vezes OH-, dividido por acetato. Só que agora eu vou substituir essas informações aqui por informações que já consideram o grau de ionização da hidrólise. Ionização. O grau da hidrólise. Deu um bug no cérebro aqui. Vou substituir essas informações aqui por coisas que consideram o grau de hidrólise do sal. Olhem só. A concentração do ânion que não reagiu é a quantidade inicial menos o que reagiu. Só que isso que reagiu, eu posso dizer que essa quantidade aqui nada mais é do que o grau de hidrólise vezes o C, entenderam? Ó, o grau de hidrólise vezes o C, a concentração inicial. É esse vezes esse. Então, eu vou substituir a informação da quantidade de acetato por essa informação aqui. Isso aqui vai ser C menos o grau de hidrólise vezes o C, certo? E a mesma coisa eu vou fazer em cima desse aqui, que é o nosso dividendo, né? Ó, eu tenho a concentração de ácido acético, e a concentração de ácido acético eu vou substituir por grau de hidrólise vezes o C. Lembrando aqui, ó, o C, escrito só o C, é a concentração inicial do ânion, tá? E aqui é a mesma coisa, a quantidade de OH- é o grau de hidrólise vezes o C. Então, aqui nós vamos chegar nessa matemática aqui, ó. Esse elemento aqui multiplicando esse elemento aqui, a gente vai ter grau de hidrólise ao quadrado e vezes a concentração, o C elevado ao quadrado. E aqui embaixo, o que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz aquele esqueminha que a gente chama de botar em evidência, né? Eu tenho dois termos aqui, um menos o outro, e eu vou colocar, e nesses dois termos, um dos valores é em comum aos dois termos, né? Então, eu coloco esse valor em evidência. Então, eu deixo o C em evidência e faço com que o C seja, abro parênteses, 1 menos o outro valor lá, entendeu? É um jeito de transformar isso aqui então, um cálculo de menos, né? Transformar isso aqui só em multiplicação, né? Então, deixando desse jeito, eu posso simplificar um dos Cs que estava lá em cima, né, com um dos Cs que está aqui embaixo. E aí, então, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Grau de hidrólise ao quadrado vezes o C, que é a concentração inicial do sal, dividido por 1 menos o grau de hidrólise. Isso vai igual à constante de hidrólise, tá? Aqui vem uma adaptação de químico, né? O químico sabe muito bem que o grau de hidrólise desse ácido aqui, né, do ácido fraco, né? Então, esse grau de hidrólise aqui, ele é um número bem pequeno. Na real, ele é um número bem pequeno. Então, se a gente sabe que aqui nessa conta aqui, ó, é 1 menos um número bem pequeno, dá pra gente desconsiderar esse número pequeno e deixar só o 1 ali embaixo, entenderam? Dá pra fazer, porque isso aí vai mudar muito, várias casas depois da vírgula tu vai perceber a diferença. Então, isso aqui é uma adaptação da equação, ó. Uma adaptação, coisa de químico, né? Como o químico sabe que isso aqui vai gerar um número muito pequenininho, a gente pode até desconsiderar ele. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para dar uma simplificada na equação matemática. Fazendo isso, o que não vai chegar a atrapalhar nos resultados que a gente vai obter, a gente vai simplificar essa equação para isso aqui só. Constante de hidrólise é igual ao grau de hidrólise ao quadrado, vezes o C, dividido por 1. Dividir por 1 nem precisa dividir, né? Você sabe. Então, a gente pode já isolar esse grau de hidrólise aqui, né? Mandando o C para lá dividindo e o ao quadrado vai passar para lá tirando a raiz quadrada. Então, só dessa equação aqui que a gente veio daqui, a gente já gera essa equação matemática aqui, ó, com essa moldura em vermelho aqui. Como calcular o grau de hidrólise? Basta pegar a constante de hidrólise e dividir pela concentração do sal. E depois fazer a raiz quadrada, é claro. Certo? Então, aqui já está a dedução dessa equação aqui para esse tipo de sal. Sal oriundo de base forte e ácido fraco, tá? E aí também, talvez, no enunciado do exercício, talvez, não nos digam a constante de hidrólise. Talvez a gente não tenha essa informação. Mas, talvez nos digam a constante ácida do ácido fraco. Então, não é por causa disso que vocês vão deixar de fazer o exercício. Lembrem, a gente acabou de ver na equação deduzida antes aqui, ó, qual foi a última equação que a gente deduziu? A gente deduziu essa equaçãozinha aqui, ó, constante de hidrólise é Kw por Ka, certo? Então, lembrando da primeira equação que a gente deduziu aqui desse tipo de sal, constante de hidrólise é Kw sobre Ka, eu vou substituir aquele KH lá, né, por isso aqui, KW, Ka. Então, vejam que
eu posso fazer o cálculo do grau de hidrólise tanto usando essa equação aqui, já que eu tinha essa informação, né, da constante da hidrólise, ou, se eu não tinha essa informação, eu tenho que ter essa informação aqui, o Ka. E aí eu posso fazer o cálculo por aqui também. Então eu tenho duas opções, digamos assim, de equações matemáticas que me dizem quanto que vai ser o grau de hidrólise desse tipo de sal aí. Lembrando que a gente está no sal do tipo oriundo de base forte e ácido fraco, certo? Vejam que é bem tranquilo as equaçõezinhas, né? Bem fáceis as equaçõezinhas aqui. E é isso, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Acho que não, né? Não, é isso aí. Então, tranquilo. Acho que agora a gente pode ir para nosso último passo, que é pensar o seguinte, ó, como é que eu calculo o pH que vai ficar a solução? Já deu para perceber lá no início, né? Até posso voltar aqui, ó. Bem no início da explicação eu falei que quando a gente jogou o acetato de sódio, o ânion acetato vai reagir com o H+, e vai consumir esse cara aqui, né? A gente vai começar a consumir esse cara aqui. E aí vai sobrar quem na solução? OH-. Sobrando OH- em relação a H+, o pH sobe. Vai subir para quanto? Essa é que é a questão que nós queremos estudar agora. Como é que a gente faz o cálculo do pH da solução, tá? Então, o cálculo ele é feito assim, ó. Como é que a gente vai iniciar aqui a dedução para fazer o cálculo? A dedução a gente vai iniciar de novo pela constante da hidrólise. Vocês conseguem perceber que eu sempre volto aqui, né? Porque é bem simples, ó. Qual é a reação que está acontecendo? É o ânion acetato reagindo com água, formando ácido acético e OH-. A proporção que se forma de ácido acético é proporcional a de OH-. A gente diz que essas concentrações aqui são iguais, né? Então, eu posso, na hora de escrever a constante da hidrólise, outra coisa que eu posso pensar é dizer que se esse cara aqui é igual a esse, eu posso escrevê-la desse jeito aqui, ó. Eu posso dizer que a constante da hidrólise, ela é a concentração de OH- elevado ao quadrado. É um jeito de pensar também, não está errado, entenderam? Porque se esse é proporcional a esse, por exemplo, se eu chamasse esse cara aqui de x, esse aqui era x também. Então, eu também, em vez de escrever o x, eu deixo assim, ó, é o OH- ao quadrado. E aqui embaixo é a concentração do ânion acetato, certo? Então, ó, aqui eu fiz um destaque aqui, ó, se o grau de hidrólise não for grande demais, o que geralmente nunca é tão grande assim, né? A concentração do sal vai ser igual à concentração do ânion. Então, essa, como é que eu vou dizer? Essa lógica aqui eu sempre vou usar nos meus exercícios lá, né? Porque geralmente é isso mesmo, né? O grau de hidrólise nunca é tão grande assim, não é muita hidrólise que acontece, certo? Até porque, né, ele forma o sal, o ácido é fraco. Então, essa logiquinha aqui a gente sempre vai usar, né? Que no caso aqui a concentração do ânion acetato, a gente vai pegar a informação da concentração do sal. Então eu até vou substituir esse concentração de acetato aqui pelo Czinho. E é por isso que nesse capítulo aqui muitos livros usam esse Czinho aqui, né? Que é para já fazer com que a gente associe o C minúsculo com a concentração do sal. Porque lá no início do exercício vai falar solubilizou o sal tal, não sei o que. Então aquela concentração do sal lá é o Czinho aqui, o C minúsculo, tá? Czinho. C minúsculo, entenderam, né? Bom, então vamos aqui, ó. Acho que está estourando meu tempo, né? Vou parar aqui e seguir no próximo vídeo.